Queridos, vamos ler um pouquinho a Bíblia. É bom ler a Bíblia. Aqui em São Mateus, minha Bíblia está aberta no capítulo 17. Se trata da transfiguração de Jesus, se trata da cerimônia de adoção de Jesus, o Filho. São Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, ou escutai-o. Ali foi a cerimônia da adoção de Jesus, o Filho. Você sabia que Jesus tem um pai? Sim. São Mateus capítulo 1, verso 18, diz que Maria achou-se grávida do pai de Jesus. E qual é o nome do pai de Jesus, que São Mateus capítulo 1, verso 18 diz? O Espírito Santo. São Lucas capítulo 1, São Mateus capítulo 1 narra Maria concebendo sem sexo, porém por obra e graça do Espírito Santo. Só que o pai dele, o pai de Jesus, que é Deus, que é o Elohim, o Elá, o Elohim, o El Shaddai, o Espírito Santo, a palavra, não é? Isso está em 1 João capítulo 5, verso 7. Pai, palavra, Espírito, é a mesma coisa, simplesmente são definições de atributos do mesmo Deus, não é? Portanto, o Pai, que é o Espírito Santo, Pai de Jesus, que é Deus, e Deus é Espírito, Espírito de verdade, São João 4, veio e morou nele, na carne, aquele feto que nasceu do ventre de Maria. O Pai veio e morou nele. Por isso Jesus afirma em São João 10:30, eu, carne, e o Pai, Espírito Santo, somos um, não 2, um só. O Pai veio e morou no Filho. Então não se trata de trindade, 3 pessoas distintas. Se trata de unidade. Nem sequer se trata de unicidade. Jesus não é único, carne, não. Ele é composto, carne e espírito, pai e filho, só que em uma só pessoa. Então se trata de unicidade. Unicidade é o pai morando no filho. Unidade, melhor dizendo, unidade que é o pai morando no filho. Unidade simples, que pensa, fala, age da mesma forma. Unidade, não é? Portanto, aqui o Pai celebrando, como era costume do Velho Testamento, o filho nascia naquele lar, o pai colocava tutores para observar o crescimento, o desenvolvimento psíquico daquele filho. E quando chegava a uma certa idade, o pai procurava aquele tutor. Como que estava sendo o comportamento daquele filho? Conforme o testemunho daquele tutor que acompanhara aquele filho durante seu crescimento,
Então o pai chamava toda a vizinhança e levava a cidade, aí fazia aquela festa da celebração da adoção. Adoção quer dizer, o filho fala no lugar do pai daí por diante, assina no lugar do pai. Esta é uma cerimônia antiga, lá do Velho Testamento. E Deus sempre não foge da tradição. Ele toma o natural lá do Velho Testamento, a tradição natural, e aplica no espiritual aqui no Novo Testamento. Aqui foi então, São Mateus 17, a cerimônia de adoção do Filho. O Pai, que é o Espírito Santo, chamou a Jesus para o monte, para aquela cerimônia. Jesus, por sua vez, chamou seus vizinhos, suas companhias, seus amigos, no caso, Pedro, Tiago e João. E Jesus, o homem, chamou 3, Deus, Espírito, trouxe 2, trouxe Moisés e Elias, como testemunha daquela celebração de adoção, cerimônia. Então aqui no verso 5, acabamos de ler, o Pai desceu e transfigurou diante daqueles que ali estavam, e as últimas palavras do verso 5, este é meu filho amado. Em outras palavras, daqui para frente ele falará em meu lugar, lugar do Pai. A palavra dele é minha palavra, a decisão dele é minha decisão, as ações dele são minhas ações. A ele ouvi. Se você ouvir a ele, você está ouvindo a mim. O Pai transferindo ao Filho toda a delegação, toda a jurisdição, toda a obrigação, toda a autoridade que o Pai tinha, foi delegado ao Filho Jesus. O Pai, Deus, Espírito, delegando, autorizando, transferindo toda a autoridade ao Filho. É por causa disso que Jesus, lá em São Mateus, capítulo 28, verso 18, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isto foi estabelecido a ele aqui em São Mateus 17, verso 5. Nesta cerimônia de adoção, foi transferido a Jesus, o Filho, todo o poder, toda a autoridade do céu e da terra. Ah, amados, pensando nisto, vale a pena ficar ao lado deste Jesus, porque ele é Emanuel, de acordo com Mateus 1, 23. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele se tornou tanto Deus, que Paulo escreveu lá em Atos 20 e 28, que quando ele sangrou na cruz, Paulo disse: aquele sangue que nos salvou era sangue de Deus. Sangue de Deus. Ah, você foi comprado por um preço muito caro, por um preço muito especial. Acredite no seu valor. Deus te abençoe, pense nisto, levante sua cabeça. Você é uma pessoa especial, foi pago por um preço especial, sangue de Deus.